Olá pessoal, bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje a gente vai discutir com um artista aqui caudaloso. Eu logo vou apresentá-lo para vocês. Ele é um vulcão de ideias, vai trazer uma série de discussões para nós sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo com fronteiras em várias artes na contemporaneidade. Mas antes de apresentá-lo a vocês, de apresentar o nosso convidado de hoje para vocês, eu gostaria de dar sequência à tradição do Espaço Heráclito de apresentação de obras para uma formação de um corpo de leitura aqui junto aos telespectadores. Hoje, pessoal, eu tenho o prazer, porque eu venho estudando escritor há muito tempo, eu tenho o prazer de apresentar a vocês essa obra fantástica chamada Recordação da Casa dos Mortos, do grande Fyodor Dostoiévski. Eu vou fazer uma contextualização para vocês, para depois ler um trecho, como costumeiramente eu faço aqui, mas eu só queria marcar, vocês estão vendo que a minha edição aqui é bem antiga, é da editora Francisco Alves. Se eu não me engano, essa edição é da década de 70, mas existe uma tradução mais recente dessa obra Recordação da Casa dos Mortos, que, se eu não me engano, veio pela editora Nova Alexandria. Vocês vão falar Recordações da Casa dos Mortos, em russo, Zapiski Smrtova Doma. Recordações da Casa dos Mortos. Que obra é essa? É importante frisar, pessoal, Dostoiévski nasce ali, em Moscou, no ano de 1821, e vai morrer aos 60 anos, extremamente novo e, portanto, em 1881. A vida do Dostoiévski, além de a sua obra, é bastante peculiar. E essa obra, Recordações da Casa dos Mortos, ela retoma o trabalho literário de Dostoiévski que foi interrompido, que havia sido interrompido pela estada siberiana do escritor. Em 1847, Dostoiévski foi preso pelo regime czarista por ter feito parte de um círculo político-cultural, digamos assim, que se chamava Círculo de Petrashevski. Petrashevski era o sobrenome, no caso, do anfitrião que recebia as pessoas desse círculo. É importante dizer que ali a Rússia do século XIX passou por todo esse século pelo regime czarista, que só viria a acabar com a Revolução de 1917, a fundamental Revolução Russa, e a censura foi oscilando com maior ou menor intensidade, mas de qualquer maneira o Dostoiévski, que fazia parte da baixa nobreza, aderiu a esse círculo, sobretudo para tentar propugnar pela libertação dos servos. Os servos só viriam a ser libertos na Rússia ali em começo da década de 1860. E o Dostoiévski fazia parte desse círculo que era permeado por ideias socialistas, ideias que ali, ao fim da vida, ele abjuraria, ele se afastaria dessas ideias em grande medida, mas que ali naquele momento eram fundamentais para a sua visão de mundo. O Dostoiévski, então, tendo feito parte desse círculo, foi preso, passou por um julgamento e vejam vocês, ali em Petersburgo, ele nasceu em Moscou, mas aos 17 anos se transferiu para Petersburgo, cidade onde ele começou a carreira literária. O Dostoiévski e os membros do círculo de Petrashevski foram condenados à morte. No ano em que eu morei em Moscou, ali entre 2008 e 2009, eu também pude ir, estando ali na Rússia, São Petersburgo, e visitei a Praça dos Pioneiros, onde se deu a encenação da pena de morte. Vocês vão falar, mas encenação? Encenação para nós hoje, a olharmos a história retroativamente, porque para eles não era encenação alguma, e eles só souberam que o czar iria comutar a pena de morte no último momento, pessoal. Então Dostoiévski passou por essa experiência de quase morte, de enfrentamento em relação a pelotão de fuzilamento, teve a pena comutada no último minuto, e essa experiência também foi profundamente retrabalhada ao longo de toda a obra pós-siberiana dele. Eu diria a vocês que o Dostoiévski que nos toca hoje é o Dostoiévski que tem a sua trajetória inaugurada pelo Recordações da Casa dos Mortos. Isso não significa dizer que as primeiras obras, como Pobre Gente, O Duplo, Nietótica Niesvanovna, não são importantes. Mas o Dostoiévski, que ficou para a tradição como esse grande clássico da literatura universal,
É o Dostoiévski que vai ressignificar a sua própria visão de mundo, que vai torná-la muito mais complexa, justamente a partir da experiência siberiana, na Casa dos Mortos. O Dostoiévski utilizou esse contato, tanto com a nobreza que também havia sido presa com ele, quanto com a população russa efetiva, os prisioneiros comuns, que eram aqueles que deveriam receber a libertação, segundo os livros socialistas, para reconfigurar as suas ideias em relação aos movimentos emancipatórios. Vale dizer que a grande questão do Dostoiévski é justamente a morte de Deus, que o século XIX traz à tona, essa perda da figura de Deus e perda, então, da instância ética que salvaguardaria as relações humanas, vai trazer uma série de desdobramentos para o Dostoiévski pensar o que aconteceria ao longo da história. E a Casa dos Mortos, pessoal, esse microcosmos que ajudou o Dostoiévski, que fez com que ele refletisse sobre a história humana, vai trazer uma série de considerações sobre liberdade, sobre a ânsia, não só a liberdade, como a ânsia pela liberdade, a impossibilidade de realização de todos os anseios humanos se fosse aniquilada a noção de imortalidade da alma, de transcendência. Então ele vai refletir profundamente sobre isso. Eu gostaria de ler um trecho aqui para vocês, em que ele vai falar sobre as contradições dos detentos para a tentativa de expressão dos seus desejos, uma vez que eles estão ali arregimentados pelo presídio e pelos trabalhos forçados. Vou ler esse trecho aqui para vocês, para tentar estimulá-los aqui a leitura de recordações da Casa dos Mortos. Vamos lá, gente. No presídio, então, não raro, as autoridades raciocinam. Como é que um determinado detento passa anos e anos suportando sua sorte, quieto, acomodado, chega mesmo, devido ao seu comportamento, a ser designado veterano ou monitor, e de súbito, sem um motivo lógico, como que possuído pelo demônio, se põe a beber, a fazer estardalhaço, a brigar, indo até às vezes a cometer as piores faltas, matando ou ferindo alguém, desacatando abertamente um alto funcionário. As coisas assim. Toda a administração do presídio, obviamente, fica admirada. Ora, razão há e de sobra para explosões desta repentina natureza em tal gente. Elas provêm, por mais inesperadas que sejam, de uma ânsia pela posse outra vez da personalidade, de uma instintiva angústia em busca do próprio eu, o desejo de recuperação de sua entidade humilhada, tudo isso se desencadeando subitamente até o furor, até o paroxismo, ou mesmo até a insânia, em os seus aspectos assim contidos e convulsos. Os leitores de Dostoiévski vão reconhecer que esses arroubos de personalidade, eles são fundamentais para que nós entendamos o caráter supostamente irracional, também irracional da personalidade do Dostoiévski, mas que, veja, essa explosão de ânimo vem diante desse mundo que vai coagindo a possibilidade de livre expressão da personalidade. Esse é um dado interessante para tentar entender essa floresta negra do Dostoiévski. É algo comparável ao enterrado vivo, que acorda de repente, desanda a dar murros na tampa do caixão, procurando desconjuntá-la, embora saiba que de nada adianta todo esse desesperado esforço. Aqui não se trata mais de saber se há ou não nexo. A razão não intervém nesse paroxismo. Ainda por cima, todos consideram que qualquer afirmação de personalidade de um detento nada mais é do que um novo acesso criminoso. Eis porque ele próprio desdenha as consequências. Maiores ou menores, para eles, dão no mesmo. Se a vontade é beber, então que se beba à farta. Se o risco em que se incorre é um fato, então que se arrisque logo tudo de uma vez. Em face mesmo do assassínio, por que se deter? Basta começar para então advir a embriaguez que já agora nada mais sofrerá. O melhor
é deixar esse homem dar expansão um pouco à sua potencialidade. Assim, haverá mais conveniência geral. Está bem. Aí o Dostoiévski arremata esse trecho. Mas como fazer isso? Vejam, pessoal, que aqui a gente está diante de uma percepção que o Dostoiévski fez em relação à história humana tal como ela se apresenta. E não tal como ela aposta nos livros ali dos socialistas que o influenciavam, sobretudo os socialistas utópicos. Como é que se daria essa transformação? Como é que a sociedade conseguiria canalizar de maneira benéfica para que a própria sociedade fosse se reproduzindo de maneira mais emancipatória esse fluxo de violência que ali no presídio era levado às últimas consequências? Se nós pensarmos, por exemplo, o século XX com a tradição frankfurtiana de um Adorno, de um Horkheimer, ou com a tradição de um Michel Foucault, a gente percebe que muito da reflexão desses autores, de que a nossa sociedade coage as nossas relações, vai nos determinando de maneira padronizada e industrial, muito dessas reflexões podem ter uma correia de transmissão a partir do Dostoiévski. Então eu deixo com vocês essa indicação desse grande livro que é Recordações da Casa dos Mortos, que na minha mão tem aqui a tradução da editora Francisco Alves, mas que recentemente foi lançado aqui no Brasil também pela editora Nova Alexandria. Muito bem, pessoal. Tendo feito essa digressão, essa apresentação da obra dostoiévskiana a partir de Recordações da Casa dos Mortos, eu chego agora ao tema do nosso debate de hoje, com ele, que é um artista transmídia. Ele vai falar para nós o que seria esse caráter transmediático da sua obra, cineasta, poeta e live performancer. Ele vai falar sobre todos esses pontos. Eu estou aqui hoje com o artista Pedro Paulo Rocha. Tudo bom, Pedro? Muito prazer, Flávio, estar aqui. Uma felicidade poder compartilhar. Eu agradeço muito a sua presença. Pedro, eu te começo aqui perguntando. Eu tentei fazer uma caracterização sua aqui para o nosso Espaço Heráclito e o telespectador já notou um volume muito grande de atividade. Sem que nós entremos numa camisa de força conceitual, como é que você se vê nesse mundo de transe da arte? Eu acredito que, na verdade, a figura da arte ela está passando por uma transformação violenta como nunca na história. É como se toda a virtualidade da história da arte pudesse ser realizada e reinventada de uma maneira muito singular hoje. Eu acho que a questão do artista, pensar o artista como uma figura, como um nome, tem que ser ultrapassada. Não me interessa figuras artísticas, não me interessa exatamente seguir uma carreira, mas não me interessa exatamente ser incluído dentro de um mercado que reproduz o mesmo formato, a mesma lógica de submeter o fluxo artístico a moldes. Então, eu acho que o artista tem que ser hoje um anti-artista. Uma espécie de vírus, de bactérias. Então me interessa como artista a explosão do desejo. Tocar também na explosão do desejo. Isso tem que desmistificar e tornar a arte transbordante dos seus suportes. Então, acho, na verdade, a gente vive uma espécie de arquitetura, de fluxo, de conectividade afetiva. E essa é a questão. Como a gente vai criar novas conectividades afetivas, novas malhas de situações, novos acontecimentos, novos roteiros de acontecimentos. Então, a arte já não faz parte mais das instituições artísticas. Essa velha arte não faz, ela está, acho que a gente vive um reflexo de uma arte retroativa dentro da própria moldura, da memória e da tradição. Então não existe espaço realmente dentro da atmosfera semiótica das instituições, do modelo de gestão, para se criar uma arte realmente nova. Então essa arte não se enquadra mais dentro desse processo. Então quer dizer, há de se avançar no fora, há de se avançar na borda. Então eu te perguntaria, e a borda deve avançar para dentro. Eu te perguntaria, você está me dizendo então que a arte tem que questionar todos os seus paradigmas, inclusive trazer um questionamento sobre a instituição artística. Nesse sentido, como é que o seu trabalho artístico vai se configurando como, digamos, intertextualidade? Como é que ele vai transitando pelas diversas linguagens artísticas, Pedro? Eu trabalho com a ideia do player e da obra player. Então, para mim, eu que seria a obra player? Performatizo em cima do próprio banco de informações, de fluxos que eu estou criando diariamente. Então, a partir disso, eu vou criando exatamente universos singulares e disparando partículas com todo tipo de linguagem. Então, passo pela ideia, por exemplo, da infrapoesia. Que seria a infrapoesia? Talvez seria a fractalização da linguagem
criando, disparando partículas, signos de poemas em várias línguas que vão se traduzindo, com erros de tradução. Eu poderia E vai criando uma espécie de contaminação, e outras pessoas começam a responder e traduzir aquilo que você fez, então você cria uma espécie de poema conectivo. Então, pensa aí. A fractalização da linguagem significa a superação da ideia da fragmentação, porque a fragmentação, a gente pensa que existe fragmentação, mas é impossível existir fragmentação, porque não existe nenhuma partícula só. Então, se as partículas estão o tempo todo em conexão, a gente vive um momento da conectividade e não mais da fragmentação. Então, o poema conectivo é o poema desejante. Não é o poema da arte, do objeto artístico. Ele está falando de desejo. Eu poderia traçar E não de arte. Eu poderia traçar uma genealogia a partir do concretismo nesse sentido, mas aí você, nesse poema fractalizado, no infrapoema, você já pressupõe a interação com o leitor. O leitor é criador. Você quebra a figura artística centralizada, digamos, uma espinha dorsal do poema, pressupondo que o poema se apresenta já com um caráter interativo, para que o leitor o crie também. E livre da palavra também. É como se arrancasse a própria palavra, a própria poesia da escritura e da escrita. Então, eu acho que a gente vive a arte virtual exatamente essa possibilidade de viver a arte, o instante da arte. Então, a gente vive uma arte que a gente pode falar de infrapoesia, a gente pode falar de instante arte, a gente pode falar de live performance, a gente pode falar de transcinema, a gente pode falar de cantoclastia, a gente pode falar de filoclastia, a gente pode falar de ruidocracia. Agora, a questão é que tipo de repressão, de censura que existe em relação à nova arte. Mas que ela cria um choque entre a própria atmosfera semiótica das instituições, do modelo artístico, e as ruas e as bordas. Entendeu? As bordas estão vivas e as instituições estão velhas. Então, como que vai ser criada também essa abertura? Então, vocês não buscam, você não está dizendo que essa sua configuração artística não busca inserção dentro do mainstream, esse é o ponto. Não, busca sim, inclusive criar, ultrapassar a fronteira a separação entre esse espaço de um mercado, de um público, de um vitral institucional. Porque mesmo as artes que estão na contemporaneidade são artes de centro. Então, a borda sempre está surgindo, a borda é o fora, entendeu? Exatamente é o fora que traz um acontecimento. Então, para se conectar ao fora, tem que sair do fora, mas tem que se atravessar in out, dentro e fora. Então, há de se criar uma própria nova lógica de inventividade, digamos assim, de ruidocracia, que é um termo que a gente usa também, porque eu não estou falando só em relação a mim, entendeu? A minha perspectiva. Não me interessa o eu, me interessa o exeu. Acho que o artista é exatamente essa possibilidade de viver o outro. Então, a gente vive um momento que tem muitos movimentos e muitos artistas no mundo todo dentro de horizonte virtual se conectando. Isso não emergiu ainda, entendeu? Não emergiu ainda dentro desse horizonte de mercado cultural das instituições culturais. Então, quer dizer, como que a arte também vai propor o jogo entre o fora, a obra e a instituição. Mas o tema da obra de arte não é um tema político, porque a arte vai tocar exatamente na epiderme, no afeto, vai ultrapassar as figuras políticas. Então, estou dizendo da gente criar obras ativistas dentro das instituições. Não, estou dizendo também da gente poder configurar uma nova realidade da arte dentro desses espaços de controle semiótico. Eu vou Por quê? Porque fazer arte no momento político não significa fazer arte pautada pelos movimentos políticos. Isso não é arte. Entendeu? A arte já também vai ultrapassar os temas políticos e tocar o que a política não pode falar. Então, o que a política não pode falar, a arte pode tocar. Eu vou trazer um tema aqui para nós discutirmos. Eu tinha até conversado com o Pedro, porque vocês veem que o Pedro é extremamente caudaloso, traz uma série de ideias interessantes e é um entusiasta profundo dessa interconexão de novos meios. Mas aí, para fazer o papel heraclitiano da dialética aqui, para trazer um contraponto e para a gente trazer essa antítese que tenta tensionar a tese e trazer novas configurações, eu perguntaria ao Pedro o seguinte: Pedro, nós temos todo esse aparato do qual você está falando e que você considera que deve ser apropriado, deve ser ressignificado por todas essas atuações artísticas. Por outro lado, e essas notícias são extremamente atuais, a gente percebe, por exemplo, que as grandes instituições controlam em grande medida o fluxo da internet. A gente tem, por exemplo, a famigerada, a América Latina sabe muito bem o quão famigerada ela é, CIA, controlando uma série de fluxos.
A gente não pode se esquecer que a internet ela vem de programas do Pentágono, programas militares. Eu pergunto o seguinte, dado esse controle dos meios de comunicação por grandes instituições de poder, e dado ao mesmo tempo, dado uma banalização enorme dos parâmetros de leitura, dos parâmetros de aprofundamento cultural, de um aumento do tempo de serviço e de uma redução em grande medida da arte séria a entretenimento. Eu aqui fazendo o advogado do diabo, fazendo um contraponto, Sim. Eu te perguntaria, como é que uma arte que pressupõe um grande aprofundamento do leitor, do espectador, daquele que interage com ela, pode ter inserção se ela pede que o espectador seja também um artista para interagir com ela? Como é que ela não fica ilhada, Pedro? Essa é uma pergunta. Eu acho que uma das grandes mentiras que se inventaram no Brasil é, por exemplo, que a chamada cultura, uma cultura de determinada arte não seria entendida pelo povo. Isso é um dos maiores preconceitos que a própria elite brasileira criou. Eu acho que isso tem a ver exatamente com uma certa ilusão de superioridade dessa elite, dessa arte. Eu acho que tudo é cultura. A cultura, a arte é contra a cultura. E a arte vai tocar exatamente no inconsciente. Aí eu te perguntaria, então, a telenovela da Globo seria arte? Tudo é cultura. Ela seria arte, então? Ela é o que ela é. Entendeu? Eu acho que a arte não tem que ter juízo de Deus, não tem que ter o juízo kantiano. Eu acho que não existe classificação para a obra de arte. Obras de arte são consideradas terríveis no momento que elas surgem, criando ódio, depois vem ser considerado grandes obras de arte. Então é muito contraditório esses valores. Eu acho que existe a liberdade da criação. Só que existe um controle desses espaços, desses meios. Eu acho o seguinte, eu dou tchau para a câmera, entendeu? Ou então eu vou cuspir na câmera. Então eu vou pichar a câmera que está me filmando. Então a questão é, existe uma possibilidade como nunca usando a tecnologia. Eu não vou achar que a tecnologia ela está me controlando. Eu não vou pensar, eu uso a tecnologia. Na medida que eu uso a tecnologia, eu subverto o controle. Se você usa a tecnologia de maneira criativa, você subverte o controle. A questão é, está surgindo uma nova lógica de redes de conexão, em troca de informação, em troca de tecnologias sociais, em que muito em breve, e já está, vai criar forma de sustentabilidades. Então não existe mais o meio da cultura de massa, existe exatamente a cultura das bordas. Então existe públicos inventivos, massas inventivas. E a arte vai tocar exatamente no afeto. Se você toca no afeto, você se comunica com todo mundo. Exatamente é isso que você passa. Então, quer dizer, se o livro não vai poder ser mais lido, e ele vai se transformar exatamente em um fluxo fragmentado, vai se transformar em fractais, entendeu? O que a gente vai fazer? Esses fractais vão ganhar novas potências de reconfiguração de novos sentidos. É como o McLuhan falava, o futuro do livro será o comentário. Vocês percebem, é interessante, o Pedro, eu compartilho de uma parte do otimismo do Pedro nesse sentido, mas eu voltaria a perguntar, talvez nós não consigamos exaurir essa questão Sim. Aqui no primeiro bloco, mas a gente estende para o segundo bloco. Eu utilizo a tecnologia e ao mesmo tempo a reconfiguro, mas eu não sou dono da tecnologia. Os meios de produção não pertencem ao artista e pertencem a grandes conglomerados com interesses econômicos ali muito estritos e que muitas vezes estão interessados menos em discussão crítica e mais em padronização. E aí eu fico preocupado também, trago uma outra questão para nós debatermos, que é que em grande medida conteúdos críticos da arte hoje em dia vêm sendo cooptados, vêm sendo aproximados por indústrias de publicidade, por agências de publicidade. Aquilo que era motivo de categoria crítica, Che Guevara vai para o biquíni da Gisele Bündchen, a nossa modelo aqui. Figuras, por exemplo, eu não vou falar o nome aqui, mas uma rede de fast food árabe aqui do Brasil chegou a falar sobre a revolução dos preços. Colocou uma esfirra aberta com uma boina cubana, dizendo que havia uma revolução nos preços e colocava o Fidel discursando para dizer que havia um rebaixamento dos preços, ou seja, figuras de contraposição ao capitalismo, às instituições sobre as quais você falou, estão sendo utilizadas para reforçar a dominação. Como é que essa arte, mais uma vez eu tenho que trazer essa questão, como é que essa arte transmediática
consegue evitar essa cooptação por essa indústria de poder? A guerrilha, ela é fronteira a fronteira, ela é instante a instante. Eu tenho que pensar exatamente a micropolítica e o biopoder. Eu acho que é o vírus, a infiltração. E, exatamente, pensando, deslocando exatamente do centro, podendo exatamente expandir o êxodo, expandir o fora. Não me interessa exatamente reconfigurar dentro da própria lógica. O que acontece? A gente tem possibilidades como nunca de criar novas fronteiras de guerrilha. Eu vou pedir rapidamente a palavra para o Pedro, que a gente aqui tem muito para discutir. Nós vamos terminar esse primeiro bloco, mas o Pedro retoma essa nossa discussão sobre arte e contraposição ali no segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho, pessoal, já já.